Neste vídeo eu trago 12 biografias de gente importante do rock pop que você tem que ler obrigatoriamente em 2019. Meu amigo e minha amiga, esse vídeo na verdade é a minha pequena contribuição contra a burrice generalizada que rola no Brasil nos dias de hoje. Eu escolhi 12 livros, 12 biografias, uma para cada mês de 2019, para que você leia, se informe e adquira o prazer da leitura. Antes de eu começar essas minhas indicações aqui, faz a assinatura do canal aqui, para você comenta aqui direitinho, faz a assinatura para você acompanhar tudo que eu venho postando aqui, né? São 12 livros geniais que você começa a ler e fica sem vontade de parar até o final. Eu vou começar com uma biografia muito legal do Iron Maiden, que é Run to the Hills, a biografia autorizada escrita pelo Mick Wall. Todo fã de Iron Maiden, na verdade, é meio torcedor do grupo, né? Ele devota uma absoluta adoração a qualquer coisa relacionada com a banda. Só que muitas vezes essa adoração ela é um disfarce para uma total desinformação em relação à história do Steve Harris e aos músicos da banda, né? Que ora são amigos dele, ora são companheiros, né? Vocês vão entender lendo esse livro aqui. Eu já vi, inclusive, gente muito fanática pelo grupo falando umas bobagens, que é um negócio impressionante. E eu recomendo esse livro justamente para quem para esse tipo de fã que baba ovo para qualquer coisa que o Iron Maiden faça, mas que tem um total desconhecimento a respeito de como é que as coisas funcionam dentro do grupo, né? O jornalista inglês Mick Wall é um dos caras mais famosos dentro desse universo de biografias musicais, e ele mostra aqui exatamente como começou o Iron Maiden, como o domínio do Steve Harris se estabeleceu desde o primeiro segundo de existência da banda. Ele descreve em detalhes a ascensão e queda de vários membros, mas de três integrantes muito importantes, que é o guitarrista Dennis Stratton, o vocalista Paul Di'Anno e o Clive Burr, que foi o baterista do Iron Maiden até o disco Number of the Beast. Ele também conta como o Bruce Dickinson chegou realmente a fazer os testes para a banda, como ele realmente foi contratado, de que maneira ele foi contratado, e fala também principalmente do desgaste entre os integrantes ao longo dos anos, notadamente entre o Bruce Dickinson e o Steve Harris. Tudo que é descrito aqui nesse livro, de uma certa forma, explica por que o Iron Maiden se tornou a banda que mais faz dinheiro, tanto para promotores de shows como para o próprio grupo, nessas turnês assim absolutamente incansáveis. É uma pena que esse livro, na verdade, ele vá até 2003, quando a banda lançou o irregular Dance of Death, mas ele vale a pena para todo mundo que é fã do Iron Maiden e que anda falando muita bobagem por aí, e também para a garotada que está começando a acompanhar o som da banda agora. Então eu recomendo muito o Run to the Hills, a biografia autorizada do Iron Maiden. Outro livro, esse sim, brilhante, assim, um dos livros mais legais que eu já li até hoje, é esse aqui, ó. Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page, escrito pelo ex-editor da revista Guitar World, o Brad Tolinski. Ele é um livro brilhante e que traz umas revelações sensacionais a respeito tanto do Jimmy Page como do Led Zeppelin, obviamente. E esse material todo ele foi colhido justamente por intermédio de entrevistas que o Brad Tolinski fez ao longo dos anos com o Jimmy Page. O mais legal desse livro é que ele entrega uma série de detalhes até então nunca revelados na biografia do Jimmy Page, né? No começo da carreira dele, nos tempos em que ele foi um dos mais requisitados, talvez o mais requisitado guitarrista de estúdio da Inglaterra. Ali no meado dos anos 60, ele praticamente gravou com todo mundo que você pode imaginar. Jimmy Page gravou canções com os Rolling Stones, o The Who, o The Kinks. Ele inclusive participou de quase todas as gravações de cantoras e cantores pop
daquele miolo dos anos 60. Ele foi um músico muito requisitado. E, evidentemente, que a cereja do bolo desse livro são as descrições minuciosas, as explicações espetaculares a respeito de como cada disco do Led Zeppelin foi gravado. Inclusive, eu recomendo que você leia esse livro aqui e, ao mesmo tempo, vá ouvindo os discos do Led Zeppelin em ordem cronológica, conforme você lê aqui, porque você vai perceber detalhes simplesmente espetaculares, assim, tudo descrito de uma maneira muito minuciosa. É um livro sensacional, principalmente para quem é guitarrista e para quem é músico, que você vai entender grande parte da magia sonora que o Led Zeppelin sempre teve. Então, ó, Jimmy Page, Luz e Sombra. Agora eu vou para a área brasileira e eu trago um dos livros mais espetaculares que eu já li até hoje, que é Nada Será Como Antes, o livro que o jornalista Júlio Maria escreveu a respeito da vida e da obra da Elis Regina. É um livro simplesmente espetacular que lhe descreve de uma maneira minuciosa toda a vida e a obra daquela que, para mim, foi a maior cantora brasileira de todos os tempos. O mais legal é que nesse livro aqui não houve qualquer tipo de censura por parte dos filhos, né? Então, eles autorizaram que o Júlio Maria revelasse aqui alguns detalhes, como é que eu vou dizer, de como a Elis Regina era um poço de insegurança também. E apaixonada pela música, mas ao mesmo tempo dotada de uma raiva, de uma rivalidade com relação às suas concorrentes, que era uma coisa quase, digamos assim, desmedida. O Júlio Maria fez um trabalho admirável de pesquisa, ele conversou com todo mundo que conviveu e trabalhou intimamente com a Elis Regina, e traz algumas histórias bem escabrosas, assim, em termos de revelar como era a personalidade da Elis Regina. A Elis era capaz de armar boicotes contra as concorrentes, como eu disse. Eles contam aqui, inclusive, casos com a Nara Leão e com a Nana Caymmi, que foram experiências inacreditáveis, assim, que você jamais imaginaria que a Elis Regina fosse capaz de fazer isso. E ele conta também detalhes desde a Elis Regina menininha, assim, que ela tinha uma família meio aproveitadora, assim, queria ganhar dinheiro com ela de qualquer forma, e isso de uma certa forma acabou traumatizando a Elis e acabou prejudicando o relacionamento dela nos casamentos e até nas relações profissionais que ela tinha. E o mais incrível é que nesse livro vem detalhada de uma maneira incrivelmente minuciosa a maneira como Elis Regina morreu. A mistura de cocaína com uísque, e ele conta isso em detalhes que realmente dá vontade de chorar. Então esse livro aqui é espetacular. Nada Será Como Antes, a vida e a obra da Elis Regina, escrita pelo Júlio Maria. Outro livro maravilhoso que você tem que ler é Bruce, escrito pelo Peter Ames Carlin, que é a biografia do Bruce Springsteen, que é um cara que ele é alvo de uma devoção quase messiânica nos Estados Unidos, né? E ele é uma figura muito enigmática, mesmo da maneira como ele se expõe no palco, há um certo mistério em torno dele. E isso é decifrado nesse livro aqui. Ele aparece aqui como um ser humano, como todos nós, com muitas qualidades e inúmeros defeitos, todos explicados e com exemplos bons e exemplos nem tão dignificantes da maneira como o Bruce vem mantendo a sua carreira. Ao mesmo tempo, ele é um sujeito dotado de uma obstinação, de uma força de vontade, de uma fé no trabalho dele, a ponto de ele, em vários momentos da carreira, ele quase colocou tudo a perder. Aqui realmente a vida dele é esmiuçada também com detalhes pessoais que ninguém sabia. O processo de criação de cada canção foi detalhado de uma maneira muito impressionante, assim como a amizade e a lealdade que ele teve e tem com alguns, e a sacanagem que ele fez com alguns integrantes da banda da E Street Band ao longo da carreira. É um primor de biografia. Bruce. E o Bruce é uma figura tão fascinante que está na minha lista aqui de leitura, essa outra biografia aqui, ó, o Born to Run,
também. Esse aqui eu não li ainda, mas quando eu terminar de ler, eu venho comentar aqui com vocês, beleza? Agora eu vou indicar para vocês uma das biografias mais legais, divertidas e explicitamente reveladoras de um astro pop. Eu tô falando de Rod, a autobiografia do Rod Stewart, escrita por ele mesmo. É uma das biografias mais sensacionais e engraçadas que eu já li até hoje. O Rod Stewart, ele sacaneia a ele mesmo o tempo todo, né, com aquela, como reza a boa cartilha do humor autodepreciativo inglês, né? E ao mesmo tempo que ele vai contando a história da vida dele, da carreira dele, desde a infância muito pobre até os dias atuais em que ele é um total milionário, mas e é engraçado que ele não esquece de onde ele veio. As histórias que ele conta são sensacionais, incluindo tem uma história aqui que ele conta como ele estava tão viciado em cocaína que ele começou a usar supositórios recheados com a droga. E ele conta isso de uma maneira engraçadíssima, e é impossível você deixar de ler esse livro. Você começa a ler, você fala assim, cara, eu não posso parar de ler esse livro. E o mais legal é que você termina de ler e você não deixa de ter uma certa simpatia pelo Rod Stewart, mesmo se você não gosta do som dele. E eu adoro. Esse livro aqui é sensacional e muito divertido. Rod, a autobiografia. Depois eu vou indicar essa biografia aqui, ó. Bowie, a biografia, escrito pelo Mark Spitz. Bowie também é uma das figuras mais enigmáticas, surpreendentes e geniais de todos os tempos. A vida e a obra do David Bowie, ela é detalhada aqui com uma riqueza surpreendente. Mesmo que o autor, ele seja um fã, confesso, do Bowie, às vezes ele até baba um pouco de ovo para ele, em excesso, com alguns relatos pessoais que ele incluiu aqui nesse livro. E olha que o autor nunca conversou com David Bowie, hein? Em compensação, ele entrevistou quase todo mundo que trabalhou e conviveu com o Bowie, e ele traça um perfil muito fidedigno do cara. Inclusive, tem capítulos muito legais aqui, como as conversas que ele teve com a Angela Bowie, em que fica claro que ela teve um papel predominante na criação e no estabelecimento do David Bowie como personagem Ziggy Stardust, da mesma forma como ele conta como o Bowie realmente copiou o Iggy para montar esse personagem, a influência do teatro, a rivalidade que ele tinha com o Mark Bolan. E o texto do Mark Spitz, ele relata também todos os pontos baixos da vida do Bowie, né? A paranoia que ele desenvolveu por conta da quantidade nababesca de cocaína que ele consumia, os discos fracos, enfim, é um livro que traça um perfil muito real de quem foi o genial David Bowie. Então eu recomendo muito essa biografia do Mark Spitz. Antes de eu continuar com essa lista, presta atenção nesse recado muito importante que eu tenho para dar para você que é pai e mãe e está preocupado com o planeta em que seu filho vai viver. Presta atenção. Você está preocupado com o tipo de mundo que você vai deixar para os seus filhos? Ou você ainda nem parou para pensar nisso? Deveria. Vou te dar um exemplo de como o planeta está indo para um caminho muito errado. Você sabia que dos 320 milhões de toneladas de plástico que são produzidas por ano, só 14% são recicláveis? Só 14%. E dessas toneladas, 8 milhões vão parar nos oceanos. Lá na praia que você frequenta com a tua família, quando você vai dar aquela nadada, né? Tá cheio de plástico boiando. Para você se sentir ainda mais apavorado, saiba que se a coisa continuar do jeito que está, em 2050 nós vamos ter mais quilos de plástico nos oceanos do que de peixes. Vai ser mais fácil você pescar um balde de plástico do que um mísero peixe. Uma vergonha. Para piorar ainda mais essa situação caótica, você tem que saber que a reciclagem de plástico ela é muito mais cara do que qualquer outro tipo de produto, porque é preciso que você faça uma manipulação antes do processo ser completado. Ou seja, você tem que limpar o plástico, você tem que fazer uma série de processos antes que essa gororoba seja reciclada e colocada de volta no mercado. Precisa ser muito burro, mas muito burro mesmo,
para você não perceber que o plástico está emporcalhando o planeta e deixando a nossa vida muito próxima de um lixão muito fedorento e muito sujo. Acesse a página do Ambientalizando no Facebook e o canal do Ambientalizando no YouTube para você saber o que é preciso para salvar o planeta dessa gororoba chamada plástico. Na sequência eu vou indicar um livrão. Não porque ele tem mais de 700 páginas, mas porque é uma obra-prima em termos de biografia, que é Many Years From Now, o livro que o Barry Miles escreveu contando a biografia, a história do Paul McCartney até o momento em que os Beatles encerram as atividades. A leitura esse livro tem 700 páginas, mas assim, a leitura vale em cada uma delas. O Barry Miles era uma figura muito conhecida dentro daquele caldeirão cultural da Swing in London dos anos 60, e ele era amigo do Paul McCartney, sempre teve um contato muito próximo com ele, então por intermédio de papos e inúmeras entrevistas, ele construiu essa biografia, que é genial, que revela detalhes assim que nem no Anthology, aquela série dos Beatles, foram revelados. Esse livro mostra um lado do Paul McCartney que pouquíssima gente conhece, de um cara sempre muito antenado com o que estava acontecendo em volta, muito preocupado em contribuir culturalmente para um cenário social e político muito forte. Enfim, é uma biografia espetacular que você não pode deixar de ler. Many Years From Now, do Paul McCartney. E eu vou contar uma coisa para vocês, hein? Na sequência, eu vou ler isso aqui, ó, que é Man on the Run, que é a história do Paul McCartney nos anos 70 também, que eu vou trazer para vocês. Assim que eu terminar de ler, eu vou comentar aqui para vocês, beleza? Você acha que eu gosto pouco do Paul McCartney? Olha o outro livro que eu vou ler na sequência. Esse aqui, ó. A biografia de Paul McCartney, escrita pelo Philip Norman, mas também que eu vou comentar num vídeo futuro. Outra biografia maravilhosa e honestíssima na hora de contar toda a verdade é essa aqui, ó. Le Freak, a autobiografia do Nile Rodgers, guitarrista do Chic e um dos mais celebrados produtores de todos os tempos. São tantos podres, são tantas histórias inacreditáveis que o Nile Rodgers conta nesse livro, sem esconder absolutamente nada. Ele conta a vida desgraçada que ele teve na adolescência. Presta atenção no tenebroso relato e retrato que o Nile Rodgers faz da família dele durante a adolescência. Você vai ficar simplesmente horrorizado. Ele também fala a respeito do estouro mundial do Chic, da queda que o grupo teve, a ascensão e queda da Disco Music, a carreira dele como produtor. Ele conta uma história sensacional junto com a Madonna, que eu não vou contar, evidentemente, para não estragar a surpresa. E fala também do ressurgimento dele como artista. Tudo contado com uma sinceridade que chega a ser desconcertante. Então, ó, Le Freak com Nile Rodgers. Não deixa de ler. Outro livro inacreditável em termos de histórias escabrosas é esse aqui, ó. Open Up and Bleed, a vida e a música de Iggy Pop, escrita pelo Paul Trinca. São tantas histórias assim, escabrosas, divertidas e revoltantes, ao mesmo tempo, contadas pelo autor e pelo próprio Iggy Pop, que você fica em dúvida se o Iggy Pop é um cara legal ou não. Nesse livro fica muito claro que existem duas personalidades habitando o mesmo corpo. Uma delas é o James Osterberg, que é um sujeito classe média, ao contrário das histórias que ele contava. Não, ele é um cara classe média, foi um cara classe média, estudou em boas escolas, era um cara culto, inteligente, bem articulado. E tem também o Iggy porra louca, doidão total, barra pesada, é como se fosse uma espécie de o médico e o monstro do rock. É uma coisa incrível. Os relatos que são colocados aqui nesse livro são simplesmente inacreditáveis. Tem uma história de uma lambança, aliás, de uma série de lambanças que o Iggy Pop fez durante uma viagem na Jamaica, que é inacreditável que ele tenha saído de lá vivo. Aliás, como ele se safou de várias outras situações. E também fica muito claro aqui todos os detalhes da parceria que ele teve com o David Bowie, de como o David Bowie realmente copiou quase
tudo da postura do Iggy Pop para criar o Ziggy Stardust, tanto que o Ziggy não é escolhido ao acaso, e sim retratado um pouco como uma homenagem ao Iggy, ou seja, o Bowie queria ser o Iggy Pop, na verdade. E também aqui tem todas as sacanagens que ele fez com os músicos com quem ele trabalhou, as orgias, casamento com menor de idade, morte ao redor, miséria. É uma coisa sensacional, é um relato muito, muito honesto de como a vida do Iggy Pop foi uma verdadeira doideira. Você não pode deixar de ler esse livro aqui. Agora, na sequência, eu vou trazer 2 livros muito despretensiosos, assim. Eu comecei a ler, eu comprei esses livros, falei, vou dar uma lida, assim, deve ter alguma coisa divertida. E os livros são simplesmente geniais, muito legais de se ler. O primeiro deles é essa aqui, ó. No Ritmo do Prazer, Amor, Morte e Duran Duran, escrito pelo John Taylor, baixista da banda. É um livro super divertido, e eu confesso a vocês que eu comecei a ler o livro, eu falei, vamos ver qual é que é, e no meio da leitura eu já estava absolutamente fascinado com os relatos de cada capítulo que o John Taylor colocou aqui. Ele também, de uma maneira muito sincera, ele conta todos os detalhes da vida dele, os excessos do sucesso, as dores do fracasso, a volta por cima da banda, como é que funcionavam os bastidores profissionais e pessoais do grupo, como é que funcionava as festas que a gente jamais tinha acesso, tudo regado a trepadas, depressões e assim montanhas de cocaína. E evidentemente o John Taylor conta tudo isso com aquele velho humor britânico. Como eu disse, é um livro muito despretensioso e muito divertido e muito informativo. A autobiografia de John Taylor, do Duran Duran. O outro livro bem despretensioso que eu comprei, assim, mais por curiosidade, e eu acabei ficando apaixonado por ele, é esse aqui, ó. Inside Out, a verdadeira história do Pink Floyd, escrita pelo baterista da banda, o Nick Mason. Pois é, ele sempre foi o cara que menos chamava a atenção no Pink Floyd, né? E por isso, de uma certa forma, ele funcionou como um observador de toda aquela confusão que sempre reinou a carreira do grupo, né? Ele até diz aqui no livro que se o Pink Floyd fosse um grande galeão comandado pelo Roger Waters e pelo David Gilmour, ele era o cozinheiro do navio, então ele ficava observando as coisas como um espectador privilegiado. Também com aquele humor autodepreciativo britânico maravilhoso, ele conta detalhes muito legais dos bastidores das gravações e das turnês da banda, com uma riqueza de detalhes impressionante. É um outro livro também que eu recomendo muito, não apenas para quem é fã do Pink Floyd, mas para quem quer saber um pouco como é que funcionava toda a engrenagem do rock britânico nos anos 60, 70 e 80. Esse livro aqui, Inside Out, do Nick Mason. Outro livro imprescindível para você ler agora em 2019, mesmo que ele já tenha saído há um certo tempo, é isso aqui, ó. Vida, do Keith Richards, escrita por ele mesmo em parceria com um jornalista chamado James Fox. É um livro simplesmente sublime, porque a vida inteira do Keith Richards é repassada também com uma riqueza de detalhes, desde a infância conturbada que ele teve, até os dias em que os Stones se transformaram em multimilionários que excursionam quando eles bem entendem. As histórias são recheadas com um bom humor, com detalhes de bastidores simplesmente inacreditáveis, que mostram que o Keith Richards era um sujeito barra pesadíssima e ao mesmo tempo ele era muito divertido. E a maneira como o livro é escrito, a leitura dele, ela te cativa de uma maneira assim irrepreensível. Assim. É um livro também sensacional. Não importa que ele saiu há um certo tempo. Você não leu até agora, aproveita o ano de 2019 para tomar contato com esse livro sensacional. Para terminar esse pequeno guia, né, vamos dizer assim, eu trago Por Trás da Máscara, o livro que o David Leaf e o Ken Sharp escreveram a respeito da história e dos bastidores das gravações e turnês do Kiss. Esse livro tem uma coisa muito interessante porque ele foi escrito na forma de mini entrevistas com os caras da banda,
com todo mundo que trabalhou, os empresários, roadies, todo mundo que de uma certa forma trabalhou com o Kiss foi entrevistado, e esse livro é uma biografia contada por intermédio dessas mini entrevistas, assim. Então, mesmo que ela seja uma biografia autorizada, na verdade tem um monte de informações muito divertidas e nada lisonjeiras a respeito de como são realmente os 4 integrantes da banda, né? O Paul Stanley, Gene Simmons, o Ace Frehley e o Peter Criss, inclusive com alguns detalhes que você não sabia a respeito dos discos. Assim. Tinha muita falcatrua aqui. É também uma leitura deliciosa que você vai matar esse livro aqui rapidinho. É claro que se você tiver interesse, evidentemente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha pequena contribuição para que você seja um pouquinho menos burro em 2019, não fale tanta bobagem e adquira o prazer de ler. Tem gente, por exemplo, que não gosta de ler porque diz que dói o cérebro. Não duvido disso. Então, por favor, drible a sua preguiça e adquira o gosto pela leitura. Você vai se tornar um ser humano muito melhor, tá bom? E não esquece de colocar aqui nos comentários os bons livros, as boas biografias que você leu de gente do rock e pop, para que você também contribua para que os outros internautas, os outros assinantes também tomem contato com livros legais, tá bom? Quem sabe assim eu pare de ler tanta bobagem aqui nos comentários como eu tenho lido ultimamente. Vamos caprichar, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, semana que vem eu tô de volta aqui com mais um vídeo bacana para mostrar para vocês, tá legal? Um abração e até a próxima.